Doutor Reale, eu fico perguntar primeiro para o senhor a seguinte questão. Se nós retroagirmos a 2015 e 2016, nós tivemos um movimento do impeachment da então presidente, eu prefiro, Dilma Rousseff. Foram mobilizações de rua que foram até surpreendentes em certo momento, que não foram iniciadas por partidos políticos, como era tradição no Brasil, mas foram pequenos movimentos e que, para surpresa de muitos, inclusive a minha, conseguiu uma enorme mobilização popular em 2015 e no início de 2016, levando depois o Congresso Nacional a Câmara a autorizar, tal qual dispõe a Constituição, e o Senado processar e julgar crime, no caso, um crime de responsabilidade. E levou ao impedimento da presidente a assumir o vice, que concluiu o mandato também tal qual dispõe a Constituição. Eu imaginava, confesso ao senhor, que nesse processo histórico de 2015, 2016, nós estamos reafirmando os princípios democráticos da Constituição Cidadã, lembrando o senhor que foi um assessor importantíssimo, doutor Ulisses, a Constituição de 1988, e fôssemos, a partir dali, damos mais um salto democrático. Parece que não foi bem assim, não sei. Como é que o senhor considera um rápido viés, evidentemente, daqueles acontecimentos e o que nós temos vivendo nos tempos contemporâneos? Vila, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu tentarei falar só a verdade. E a sua pergunta é muito interessante de avaliação do que aconteceu. Eu acredito que o Michel Temer começa o seu governo em substituição a Dilma Rousseff com um problema muito sério, porque nós tínhamos uma situação econômica e social muito grave. O Brasil viveu em 2015 e 2016 a maior recessão da sua história, maior até do que a recessão de 29, do que a recessão da crise do petróleo. O PIB desceu menos 7 entre 2015 e 2016. Tinha que consertar essa casa, primeiramente. Não é? Houve a quebra do ajuste fiscal, através das pedaladas, que não era uma questão meramente contábil, não era apenas uma ginástica contábil, era todo um ludibril aos agentes econômicos que levou à desconfiança, e a desconfiança levou a impactar a paralisação do país. Então, tínhamos essa dificuldade. Mas o Michel, infelizmente, acabou ficando muito ligado aos seus antigos companheiros do PMDB e que levaram a questões de ordem ética, e ele acabou sendo, até exageradamente, processado 2 vezes, teve que responder a 2 ações penais propostas pelo então Procurador-Geral da República, e o seu governo, que vinha se conduzindo bem, acabou se perdendo na medida em que ele teve que se dedicar a conseguir obter uma maioria na Câmara dos Deputados que rejeitasse as denúncias do Janot. Então, isso acelerou um processo que vinha desde 2013, que era um processo de desconfiança com a classe política, de desconfiança com a política. A instituição política estava em descenso, e essa circunstância ajudou muito a que o discurso populista de direita, representado por Bolsonaro, da necessidade de desconsiderar as entidades políticas, desconsiderar a Câmara, desconsiderar os partidos, desconsiderar o Supremo Tribunal Federal. Ali já começa toda uma campanha de desmoralização do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso ganhou corpo, infelizmente, no país. Eu escrevi em maio de 2018, portanto, ainda nem tinha sido começada a campanha, que nós estávamos diante de uma ditadura pelo voto, que é o que depois aconteceu efetivamente com o Bolsonaro, um processo de instabilidade, de acusação e de desprezo às instituições democráticas, aos partidos, e foi, infelizmente, o governo Temer, que poderia ter recuperado a ideia de seriedade política e trazer uma candidatura que se viabilizasse como uma candidatura de centro. Eu fiz parte, não sei se você lembra, de uma tentativa de união dos candidatos à presidência da República. Era a Marina, o Alckmin,
o Álvaro Dias e mais um candidato, agora não estou me recordando, aliás, demorou um pouco para conseguir fazer com que eles viessem a se encontrar, estava tudo planejado para uma reunião do Instituto dos Advogados de São Paulo, para que eles selecionassem quem é que tinha mais viabilidade. Mas isso também acabou não acontecendo. E, aliás, isso até foi um pouco mais responsabilidade do grupo da Marina, que no último instante, na manhã de uma segunda-feira, onde haveria essa reunião, ela retrogrediu e disse que não iria, os outros também, então, se negaram a participar, a não ser o Álvaro Dias. Mas não adiantava o Álvaro Dias sozinho. E nós tivemos, então, essa desgraça que foi o aparecimento, o fortalecimento do Bolsonaro no discurso antipolítica, favorecido pela facada, né? E aí foi isso que nós sabemos, que nós vimos, ou seja, uma ausência de uma linha de orientação que não fosse baseada exclusivamente na exploração através do gabinete do ódio, de questões de ordem moral, de questões de ordem e costumes, né? Que é o que mobilizou o país e fez com que a população ingenuamente se ligasse a este homem despreparado, medíocre, que é o Bolsonaro, uma figura absolutamente secundária na vida política brasileira, que assume a presidência da República e faz um governo absolutamente desastroso, sempre conspirando contra a democracia.